Estamos concluindo hoje a nossa série Fundamentos da Fé Cristã. E hoje estaremos analisando o tema igreja. O que significa esta palavra? Desde quando a igreja existe? Quem é a verdadeira igreja? Quem compõe a igreja? O que a Bíblia fala sobre este assunto? Nós percorreremos a história hoje, analisando muitos acontecimentos e chegando a grandes conclusões da revelação de Deus ao seu povo. A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa convocar uma grande assembleia, ou um povo no meio de outro povo. Na carta de Tito, capítulo 2, versículo 14, falando de Jesus, diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e formar para si um povo seu, exclusivo, zeloso de boas obras. Aqui nós temos quem faz parte da igreja. Jesus Cristo veio a esta terra, morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados e com isso ele abriu o caminho. E todos quantos recebem a Jesus, que é o Filho de Deus, Deus dá o poder de se tornarem também filhos. Aqueles que experimentam o novo nascimento, nascendo como filhos de Deus, passam a pertencer à família de Deus. Passam a ser este povo exclusivo de Jesus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o novo nascimento nos introduz na família de Deus. Nos tornamos assim igreja de Jesus Cristo. Jesus, em outra ocasião, ele falou: olha, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Falando dos seus discípulos, disse: olha, do mundo eu vos tirei. Lembram? Um povo separado dentro de outro povo. A igreja é uma convocação, convocar uma assembleia no meio de todo o povo. Nós precisamos tirar da nossa cabeça a mentalidade, principalmente dentro do contexto desse estudo, a mentalidade de que igreja sejam construções ou sejam placas denominacionais, nomes de igrejas. Às vezes nós usamos o termo, e não é que esteja errado usar. Digamos que alguém liga na sua casa e pergunta de fulano de tal, e você diz: olha, ele não está, ele está na igreja. Não está errado falar isso, porque você está identificando o lugar onde ele está. Nós usamos este termo e ele não está aplicado mal, desde que nós não nos esqueçamos de que o sentido bíblico, o sentido primeiro de igreja, significa um povo reunido. Todos aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam a Jesus. Nós vamos ver alguns textos que vão esclarecer exatamente isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, diz: assim, pois, as igrejas de toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Veja aqui. Como a ideia que se dá de igreja é aquele grupo de pessoas que estava se reunindo na Judeia, na Galileia e na Samaria. As igrejas estavam crescendo, sendo edificadas. Sempre que você ler no Novo Testamento, a palavra igreja nunca vai ter uma conotação com uma placa denominacional ou com um prédio, mas sim com um grupo de pessoas que têm a fé em Jesus Cristo em comum. Um outro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, diz: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão e assim por diante, dá outros nomes. Mas eu destaco aqui, na igreja que estava em Antioquia. O grupo de pessoas que tinham recebido a Jesus e que agora estavam se reunindo lá na cidade de Antioquia. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 1 e 2, começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo.
Vejam aqui. Paulo está se identificando ao início da carta. Ele diz: olha, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, com o irmão Timóteo, estou escrevendo a quem? A igreja de Deus que está em Corinto. Aquela reunião de pessoas que estava se reunindo naquela cidade. Por isso que normalmente nós vemos no início a igreja, esse grupo de pessoas se reunindo em Jerusalém, aqui em Corinto, em Antioquia e assim por diante. Mais um texto de Colossenses capítulo 4, versículo 15. O apóstolo Paulo diz: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Uma outra tradução diz: e a igreja que se hospeda na sua casa. Olha que interessante. Alguém podia hospedar a igreja, porque a igreja é o conjunto de pessoas. É um grupo de pessoas que, quando receberam a palavra, foram separados do mundo. Então vemos aqui o significado bíblico da palavra igreja. Mas quando ela nasceu, desde quando existem registros de que a igreja de Jesus Cristo teve o seu início? Quando Jesus ressuscitou, Jesus deu ordem aos seus discípulos para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles esperassem pela promessa do Pai. Nós estudamos isso no nosso encontro anterior. E a promessa que havia sido falada por Deus, lá no livro do profeta Joel, é que eles seriam revestidos do poder do Espírito Santo e seriam testemunhas de Jesus e levariam esta mensagem a todo mundo. Os discípulos permaneceram reunidos e quando eles estavam celebrando a festa do dia de Pentecostes, quando estavam lá buscando a Deus, a presença de Deus, veio sobre eles então a promessa do Pai. Todos foram cheios do Espírito Santo, cheios de poder. E este momento marca o início da igreja de Jesus Cristo. Este acontecimento, o cumprimento da promessa lá do livro de Joel. Quando Deus enviou o Espírito Santo, o poder para capacitar os discípulos e todos aqueles que creem a levar esta mensagem adiante. Então aí teve início, o acontecimento que marca, registra o início da igreja. Pedro, cheio do Espírito Santo, anunciou a palavra e na primeira pregação 3.000 pessoas se converteram. E diz que aderiram à igreja. Começaram a fazer parte, se integraram ao grupo dos que já criam. Mais uma pregação e 5.000 pessoas se converteram. E assim que a igreja primitiva, a igreja dos primeiros dias, se diz primitiva porque eram os seus primeiros dias de existência, teve uma grande repercussão e o evangelho foi sendo pregado e muitas pessoas creram no evangelho e começaram a fazer parte da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no finalzinho do capítulo, diz que a igreja crescia, ia aumentando o número daqueles que aceitavam a fé. E nós vemos que tudo isso aconteceu em Jerusalém. A igreja nasceu em Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela é testemunha dos principais acontecimentos que envolveram a vida de Jesus, sobretudo o seu final. Jesus passou a sua última semana de vida em Jerusalém. Jesus pregou aquele sermão anunciando o fim dos tempos, a sua vinda gloriosa, a sua segunda vinda, quando ele virá para reinar sobre esta terra, pregou em Jerusalém. Jesus foi traído, morto, crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia em Jerusalém. Jesus apareceu aos seus discípulos por 40 dias, dando instruções a eles em Jerusalém. Jesus subiu aos céus à vista de muitos irmãos em Jerusalém. Em Jerusalém também se cumpriu a promessa do Pai. O Espírito Santo, o poder de Deus veio sobre eles e nasceu a igreja. E será em Jerusalém que Jesus voltará fisicamente a esta terra para reinar. Segundo um texto do livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 5, onde diz: e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Um só será o Senhor e um só será o seu nome.
A Bíblia fala de um lugar geográfico, físico, onde Jesus haverá de voltar. Na sua segunda vinda, agora glorioso, sobrevestido de glória, ele como rei virá para governar toda esta terra. No Antigo Testamento, a Bíblia anunciava um lugar físico onde o Messias haveria de nascer. Era Belém. E agora a Bíblia anuncia que Jesus porá os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, defronte de Jerusalém, para reinar sobre toda esta terra. Muito bem, a Bíblia foi escrita por judeus. Quando Deus quis formar um povo na terra, para deste povo trazer o seu descendente prometido lá no início, Deus chamou Abraão, formou um povo com ele, multiplicou e fez uma promessa a Abraão. Disse: Abraão, em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Você faz parte de uma família da terra? Existe uma promessa de bênção sobre a tua vida. Por que Deus falou: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra? Deus estava apontando para Jesus. Porque da linhagem de Abraão haveria de nascer o Messias. O próprio Jesus anuncia que a salvação vem dos judeus. Jesus anunciou isso. Nós precisamos compreender um pouco a mentalidade, a cultura deste povo, a quem Deus escolheu para trazer a revelação da sua palavra. A Bíblia toda foi escrita por judeus. Nós precisamos entender um pouquinho o contexto da mentalidade deste povo para assimilarmos mais este conteúdo. Para os judeus, as sagradas escrituras eram inquestionáveis. Quando Deus formou este povo, multiplicou, fez com eles uma aliança, deu as tábuas com os 10 mandamentos, propôs para eles serem o seu povo, Deus estabeleceu as suas leis, os seus estatutos, e o povo concordou em estar cumprindo. E assim o plano de Deus era que as demais nações da terra conhecessem o Deus Criador dos céus e da terra, na maneira como este povo adorasse o próprio Deus. Nós vemos então que eles aprenderam isso através dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados livros da lei. Quando Deus dava instruções das mais diversas possíveis, Deus sempre dizia: porque eu sou o Senhor. É como se alguém perguntasse: por que tem que ser assim? E Deus responde: porque eu sou o Senhor. Porque eu sou o dono de todas as coisas. E desde o início desta série de estudos eu estabeleci um pano de fundo. E esse pano de fundo é que Deus é bom, Deus nos ama, Deus cuida de cada um de nós. Deus quer o melhor para nós. Deus nunca tem nada para nos tirar. Deus só tem para nos dar. Deus só tem para abençoar a vida do homem. Tudo o que Deus faz, tudo o que Deus coloca como impedimento para nós ultrapassarmos a linha, é porque Deus está nos guardando, está nos preservando, porque Deus é muito bom. Então nós vemos aqui um contexto judeu, um contexto de Jerusalém, que está lá em Israel. Mas hoje, se nós formos perguntar para a grande maioria das pessoas, qual é a sede do cristianismo? O que você vai responder? Roma. Todos poderiam responder: Roma hoje é conhecida como a sede do cristianismo. A Bíblia não fala nada de nenhuma cidade no mundo que seria sede do cristianismo. No entanto, fala muito de Jerusalém. Isaías capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus fala: de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. 2 Reis capítulo 21, versículo 4, Deus diz: em Jerusalém porei o meu nome. 1 Reis 11, 32 a 35, tem um texto aí, mas chega no momento, diz: e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi dentre todas. E em Mateus, no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 35, diz: Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Deus escolheu um lugar físico para revelar uma verdade espiritual. Você deve estar dizendo: o que tudo isso tem a ver comigo?
O que tudo isso tem a ver com a nossa vida hoje? Onde eu quero chegar com tudo isso? Você deve estar imaginando. Nós logo vamos ver. Nós temos visto ao longo desta série muitas coisas que temos aprendido desde pequenos. E ao conhecer a palavra, você viu que distância, que diferença. E como você também deve ter se perguntado: por que está tão diferente? Por que hoje tantas crenças que se praticam com tanta sinceridade não estão de acordo com a palavra de Deus? Então nós vamos entender que no decorrer dos séculos, muitos desvios aconteceram. Por que esses desvios aconteceram? Onde eles tiveram o seu início? Vamos ver como a igreja, que nasceu tão forte em Jerusalém, foi parar em Roma. Nada contra Roma. Pelo contrário, uma cidade linda. Mas como a igreja foi parar em Roma? Por que hoje Roma é chamada a capital do cristianismo? E qual a implicação disso para a nossa vida? Acredite, se não tivesse algo que mexesse com a minha vida e com a tua vida, eu jamais estaria mencionando esse assunto, porque não precisamos encher a nossa cabeça com coisas teóricas, com conhecimentos que não nos levem para mais perto de Deus, ou não nos levem a um conhecimento maior da palavra de Deus. No meio de tudo isso, vamos analisar um texto, para começar a fundamentar o que queremos trazer. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Muito bem. Muitas pessoas, no decorrer dos anos, entenderam que Jesus, falando nesta passagem com Pedro, tenha dado a ele a autoridade para representar Deus nesta terra. Ou tenha dado a Pedro a autoridade sobre todos os demais apóstolos, ou confiado a ele as chaves do reino de Deus, como muitas vezes ouvimos falar, até com piadas, onde as pessoas contam que alguém chega lá no céu, mas São Pedro está na porta. Até essas piadas surgem desta crença, de que Pedro possui a chave, é ele quem diz quem entra no céu. E assim vamos analisar um pouco este contexto. Um pouquinho antes dessa passagem, Jesus estava com os seus discípulos e perguntou: quem dizem os homens que eu sou? E olhou para cada um deles. E então Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: olha, bem-aventurado, feliz tu és, Pedro, porque não foi a carne e o sangue quem revelou isso para você. Quer dizer, não foi da sabedoria humana. Você não entendeu isso pela tua própria sabedoria. Mas Jesus continua dizendo: mas o Pai te revelou. E logo depois, Jesus então fala: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, Pedro tinha tido uma revelação de quem era o próprio Jesus. Jesus veio para compartilhar a sua vida eterna com cada um que nele cresce. A palavra Simão, que era o nome de Pedro, significa pedregulho. Aquela pedra macia que você aperta, ela não tem consistência. E Jesus estava transformando Pedro. E Jesus mudou até o seu nome. E ele disse: Pedro, tu és pedra. Porque todos nós sabemos que a rocha, que a pedra mesmo é Jesus. Pedro também sabia, porque Jesus já tinha contado uma parábola. Ele falou sobre aquele que constrói a casa na areia e aquele que constrói a casa sobre a rocha. Aquele que constrói sobre a rocha pode vir a chuva, os ventos, a tempestade, dar com ímpeto contra a casa, mas ela continuará firmada. Jesus estava falando isso, referindo-se a ele, aquele que constrói a sua vida com fé, como fundamento a palavra do próprio Jesus. E ele então, depois desta revelação, ele entendeu: olha, Pedro, você está entendendo.
O que é que eu vim fazer? Você está recebendo parte da minha vida. E Pedro, você não é mais o Simão, aquela pedrinha, mas a palavra Pedro significa pedra. Tu és uma pedra. E sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Jesus aqui pode ter feito um jogo de palavras. Pode ter dito que sobre esta pedra, que era Jesus mesmo, ele estaria edificando a sua igreja. Ou Jesus pode ter dito a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é ele, vou edificar a minha igreja. No sentido de que nós vamos entender em outras passagens que já vamos ler, que a igreja de Jesus é formada por pessoas. E esse edifício espiritual é edificado pedra sobre pedra. Cada um é um tijolinho desta construção. Mas vamos abrir lá em Efésios capítulo 2. Vamos ler em Efésios capítulo 2 para você entender o que os discípulos entenderam sobre pedra. Qualquer doutrina construída sobre um versículo bíblico labora em erro. Se torna uma doutrina frágil. A Bíblia diz que por 2 ou 3 testemunhas toda a questão é estabelecida. Nós não podemos jamais, isso é uma regra de interpretação bíblica, tomar um versículo e construir uma doutrina em cima de um texto apenas. Até existe o ditado popular, que um texto fora do seu contexto vira um pretexto. Então nós precisamos ver o que é que os discípulos entenderam desta conversa e como no Novo Testamento, o que é falado a respeito desse assunto. Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22 diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Em outras palavras aqui, Paulo está dizendo: vocês foram convocados do mundo. Não são mais estrangeiros, mas vocês agora são concidadãos dos santos. Concidadãos é cidadão junto com. E em outros estudos eu mencionei que a Bíblia, quando fala dos santos, fala dos vivos. Aqui você tem uma destas expressões. Que agora nos unimos com todos aqueles que já são santos, quer dizer, já creem no Senhor Jesus, só Jesus é santo, mas como nós nos entregamos a Ele, a sua vida está em nós, Deus nos chama de santos também. Versículo 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vocês conseguem enxergar aqui uma construção espiritual? Diz aqui que tem uma pedra fundamental. Quem é esta pedra? O próprio Jesus. O próprio Paulo falando muito tempo depois, estabelecendo com certeza quem é a pedra fundamental da igreja. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Mas depois, numa construção física, depois da pedra fundamental, existe o alicerce, que é aquela parte que precisa ser bem firme, que vai suportar toda a construção. E diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos que Jesus orientou e eles passaram a ensinar à igreja no decorrer dos anos, mas também dos profetas, que é todo o Antigo Testamento, a lei que já estava ali. Então a igreja de Jesus Cristo, ela é construída em cima de uma pedra fundamental, o próprio Jesus. Mas ela tem um alicerce formado pela doutrina dos apóstolos e dos profetas. Nesse quadro, e aqui diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Hoje nós estamos aqui num lugar físico. Aqui denominamos igreja, para dizer, dar um nome para o lugar. No entanto, sempre que a Bíblia falar de igreja, está falando de uma construção espiritual. Cada um de nós sendo uma pedra viva. Já vamos ver uma outra passagem. E diz que nós somos edificados para a morada de Deus no Espírito. O Espírito Santo habita dentro da igreja.
Porque o Espírito Santo habita dentro dos filhos de Deus. Então, quando os filhos de Deus se reúnem, o Espírito Santo está na igreja. Quando todo o povo sair do lugar, Deus está aí? Está, porque Deus está presente em todos os lugares. Mas não podemos dizer que a morada de Deus é na igreja, no lugar físico, no templo físico, construção física, mas sim o Espírito Santo habita na igreja, quando a congregação se reúne. O próprio Pedro, vamos ver o que ele entendeu dessa história? Carta de Pedro, 1, capítulo 2, versículo 4. Pedro vai ensinar, vai falar sobre isso, e ele então vai mencionar este assunto. Ele diz: e chegando-vos para ele, está falando de Jesus, você pode olhar o texto anterior, a pedra viva, outra tradução diz a pedra angular, a pedra principal, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então aqui o próprio Pedro estabelecendo Jesus como sendo a pedra fundamental, a pedra principal. Todos os demais seriam pedras vivas. E Pedro, com certeza, é uma destas pedras vivas a quem Jesus falou naquele momento, depois de ele ter tido esta revelação e recebido a vida do próprio Deus. Mas vamos ver um pouquinho mais adiante, no capítulo 16, o versículo 18, repetindo esse versículo, analisar esta outra parte, onde diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. O que é isso? Essa questão no original, tudo o que ligardes, tem um sentido de tudo o que proibirdes na terra será proibido no céu. Tudo o que permitirdes na terra será permitido no céu. Nós estivemos estudando, ainda no nosso segundo encontro, no nosso segundo estudo desta série, que Deus havia criado o homem e dado a ele a autoridade de toda a terra, para ele governar sobre toda a obra da criação, sobre todas as coisas. E Deus pediu que ele guardasse o jardim e tomasse cuidado. Mas o homem não guardou. O inimigo de Deus, Satanás, veio, enganou Eva. Ela desobedeceu a Deus, seguindo a voz de Satanás. Mais tarde, Adão também desobedeceu, seguindo o conselho da sua mulher. E assim que eles que possuíam a autoridade na terra, passaram esta autoridade para as mãos de Satanás. E por causa disso, toda a humanidade passou a ser escrava. Mas quando Jesus veio a esta terra, por isso Jesus teve que vir como homem, porque toda a linhagem do homem estava debaixo das mãos do inimigo, porque ele legalmente tinha passado a autoridade para Satanás. Jesus vem como homem, paga o resgate dos pecados do homem, se identifica com a maldição, com o pecado, e morre lá naquela cruz por cada um de nós. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu aos seus discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra. O que Jesus quis dizer? Olha, eu vim reconquistar aquilo que o homem perdeu. E agora, por causa disso, a continuação do versículo, Jesus diz: portanto, ide por todo mundo e preguem o evangelho. Em outras passagens, Jesus confere autoridade aos seus discípulos, confere autoridade e poder àqueles que estavam seguindo a Ele. Então nós percebemos aí que essa é uma questão da devolução da autoridade. O que são estas chaves? Jesus, certa vez, censurou os escribas e os fariseus. No Antigo Testamento, até nos dias de Jesus, os escribas eram aqueles que escreviam a lei. Ainda era tudo manual. Eles escreviam a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e ensinavam ao povo. Os fariseus eram um grupo zeloso da lei, que ensinava o povo. E Jesus, então, no Mateus capítulo 23, versículo 13, ele está censurando eles, e vamos ver por quê. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão querendo entrar. Olha que coisa. Se eles estavam fechando as portas do reino, o que eles tinham na mão?
as chaves. O que são estas chaves? Se eles eram aqueles que ensinavam a palavra de Deus ao povo, e Jesus chega para ele e diz: vocês estão fechando. Vocês não entram no reino dos céus e também ficam na porta, não deixando os outros entrarem. Por quê? Os fariseus, os escribas, estavam tornando os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, num jugo pesado, num fardo legalista, colocando muitas incumbências ao povo, que o próprio Jesus disse: vocês não tocam nem com um dedo, mas vocês fazem o povo andar neste rigor. Eles tinham afastado o seu coração do amor a Deus e, portanto, a obediência estava sendo um ritual, uma obrigação. E eles impunham esta obrigação ao povo. E quando ensinavam a palavra, ensinavam de uma maneira que trazia peso. Tinha se tornado uma religião pesada, um fardo pesado para o povo. E Jesus então fala: vocês estão fechando o reino. E quando Jesus dá as chaves para Pedro, e aqui nesse contexto Jesus dá para Pedro, mas logo a seguir nós vamos ver que Jesus dá a todos os discípulos, e aí a pouco dá a todos os que creem, e nós também recebemos essas mesmas chaves. O que elas são? A pregação da palavra de Deus, o anúncio do evangelho da salvação. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, Jesus, desde o capítulo 5, ele está ensinando. É o sermão da montanha, tão falado, tão conhecido. E por 3 capítulos, Jesus está ensinando o povo tantas coisas, orientando acerca do que estava escrito, de como agora ele diz que é para ser. E quando ele concluiu o discurso, diz o texto: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Perceberam o que Jesus estava fazendo? Ensinando a palavra. E diz: é diferente, olha como ele fala da palavra, olha como ele nos ensina. Parece que quando Jesus falava, as pessoas tinham desejo de se voltarem para Deus. Mas parece que quando os escribas ensinavam, era um peso, era um fardo, e as pessoas ficavam ainda mais longe de Deus. Então Jesus aqui estava com a chave. Jesus estava ensinando a palavra e abrindo as portas do reino de Deus àqueles que estavam ouvindo. Então quando Jesus fala a Pedro: eu te dou as chaves do reino dos céus, eu estou te dando, Pedro, a palavra do evangelho, a palavra de salvação para você anunciar. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que logo depois Jesus estende esta mesma comissão, esse mesmo mandamento a todos os que creem. E a questão de tudo que ligares na terra será ligado no céu é a questão da autoridade. A igreja recebeu novamente a autoridade no nome de Jesus para permitir a ação do inimigo aqui ou para resistir. Nós já estivemos estudando sobre isso, como Jesus nos deu autoridade, nos mandou resistir ao inimigo, e assim que a igreja, enquanto está na terra, tem este poder de resistir, de permitir ou de proibir. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18, Jesus está falando: assim como o Pai me enviou, assim eu agora envio a vós. Veja a questão da autoridade. Deus enviou Jesus para ensinar a palavra, para abrir as portas do reino, para trazer o evangelho da salvação. E agora Jesus fala, quando ele está prestes a subir ao céu: assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês, para irem pelo mundo, anunciarem o evangelho. Nós já estudamos o suficiente até aqui para perceber que o que abre o reino dos céus é a fé em Jesus Cristo. Mas a fé não vem senão através da pregação da palavra. Então quem tem a chave? Todo aquele que anuncia a palavra de Deus, a salvação pela fé em Jesus Cristo, tem a chave. Está oferecendo para a pessoa para que ela entre no reino dos céus. E aquele que recebe, imediatamente recebe junto a chave, porque ele pode levar este evangelho de salvação a outros. Que coisa tremenda! Como Deus é maravilhoso em nos dar esta comissão
quer dizer, uma missão junto com ele de levarmos este evangelho da salvação. Um pouquinho depois, terminando esse texto, tu és Pedro, tu és pedra sobre essa pedra, e a questão das chaves, vimos isso no capítulo 16. Mas no capítulo 18, ainda de Mateus, vamos ver que Jesus agora repete as mesmas palavras. Não mais para Pedro, mas para todos. Jesus está ensinando uma questão aqui de pecado na igreja, mas chega no versículo 18, Jesus agora fala a todos. Veja, é logo depois, deve ser ainda a mesma conversa. Ele diz: em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Percebe? As mesmas palavras, agora Jesus repete para o grupo todo. Então, a questão da autoridade, a questão da pregação do evangelho. Tudo bem, mas o que os discípulos entenderam desta conversa? Se está correta a interpretação de que Pedro estava recebendo de Jesus a autoridade para ser o representante de Deus aqui na terra, para ser o chefe supremo da igreja, os demais discípulos deveriam ter entendido isso. Mas não é isso que nós lemos na Bíblia. Um pouquinho antes dessa passagem, nós encontramos, num outro evangelho, João e Tiago, a mãe de João e Tiago, chegando diante de Jesus e pedindo para Jesus que no reino colocasse eles um à direita e um à esquerda. Se eles tivessem entendido que Jesus tinha dado a Pedro a posição máxima, eles poderiam pedir uma coisa dessas? Eles não tinham entendido isso. Mas ainda, Lucas capítulo 22, versículos de 24 a 27, eles estão na última ceia. Eles estão em momentos antes de Jesus ser preso. Então já tinha passado toda essa conversa, e se Jesus tivesse falado isso enfaticamente, com certeza eles teriam entendido, afinal de contas é uma coisa bem séria, é uma coisa bem importante, escolher quem dentre eles governaria tudo. Mas aqui surgiu uma discussão entre eles. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Se eles tivessem entendido que Pedro agora era o chefe, será que eles iriam discutir quem era o maior? Estaria estabelecida a questão. Mas aqui, um pouquinho antes de Jesus ser preso, eles ainda estavam discutindo. Aliás, muitas vezes Jesus pegou eles, nessa discussão. Eles estavam andando pelo caminho e quando chegavam perto de Jesus, paravam em algum lugar e Jesus dizia: o que vocês estavam conversando no caminho? Jesus sabia o que é que eles estavam conversando. E todos, a Bíblia diz que ficavam meio assim, porque eles vinham discutindo no caminho sobre qual deles era o maior. Então era uma questão comum entre os discípulos, querendo saber quem ia ser o principal. Mas é importante você perceber que aqui no fim dos dias de Jesus nessa terra, não tinha ficado claro isso para os discípulos. Simplesmente porque o que Jesus falou não é isso que hoje se interpreta. Aqui o texto continua, versículo 25 em diante, Jesus lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior seja entre vós como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus, então, estabelece a maneira de exercer autoridade na igreja também, como aquele que serve. Mas muitos usam ainda a passagem do Evangelho de João, capítulo 21, para dizer que Jesus tenha confirmado Pedro, depois da ressurreição, esse texto está acontecendo. Usam esta passagem para dizer que Jesus estava confirmando Pedro como o chefe. Vamos entender o contexto. João capítulo 21, versículos 15 em diante. Sabemos pelos relatos bíblicos que Pedro negou Jesus. Na última ceia, quando Jesus diz que todos haveriam de abandoná-lo, que ele seria preso e que ninguém ficaria com ele, Pedro se levantou e disse: eu não, Senhor.
Ainda que seja necessário morrer contigo, eu não vou te abandonar. E Jesus disse: olha, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me terás negado. E Pedro disse: não, de forma alguma, Senhor. Se precisar, eu morro contigo. Mas Jesus foi preso. E sabemos que chegou um momento, Pedro fugiu mesmo. Todos fugiram, como Jesus tinha falado, abandonaram a ele naquele momento. E chegou um momento, alguém veio pedir a Pedro sobre Jesus. E ele disse: não conheço esse homem. E aí a pouco negou mais uma vez. E aí a pouco negou pela 3ª vez e o galo cantou. E a Bíblia diz que Pedro lembrou das palavras de Jesus. Disse que naquele momento tem um dos evangelistas que narram que Jesus olhou para Pedro. Com um olhar de amor, porque Jesus sempre nos olha com um olhar de amor. E Pedro saiu daí e chorou amargamente. Se arrependeu profundamente por ter traído a Jesus, por ter negado a Jesus. E ele mesmo se excluiu do grupo dos discípulos, porque depois de ter feito isso, ele não se achou digno. E diz a Bíblia que ele voltou a pescar, voltou a fazer o que ele fazia antes de Jesus ter chamado a ele para segui-lo. E no coração de Pedro, com certeza, ele se sentia fora de todo o ministério, de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, que tinha preparado eles para levarem o evangelho pelo mundo. Pedro ficou decepcionado, ferido. E assim que Jesus chega para ele nesta situação. E o texto diz: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Jesus aqui estava tratando com Pedro e curando o coração dele. Nós sabemos, por tudo que a Bíblia ensina, que cada confissão que nós fazemos abre lugar para o inimigo agir nas nossas vidas. E Pedro por 3 vezes negou a Jesus. E Jesus por 3 vezes fez com que ele declarasse o amor dele pelo Senhor, invalidando, portanto, aquilo que ele tinha negado, trazendo, restituindo ele. E Jesus em cada momento, ele dizia: apacenta os meus cordeiros. O que Jesus estava dizendo? Pedro, eu não excluí você. Você caiu, você falhou. Eu até tinha dito para você. Aconteceu isso, você não conhecia a fraqueza que estava no teu coração, mas era necessário que você conhecesse. Mas eu não desisti de você. Apacenta os meus cordeiros. Sabe, Pedro, o plano que eu tinha contigo antes ainda está de pé. Vamos lá. Apacenta as minhas ovelhas, como todos os outros discípulos. Por que Jesus chegou somente para Pedro para confrontar este assunto? Porque os demais não tinham negado. Todos tinham fugido. Mas Pedro havia declarado, e a Bíblia diz que ele declarou com veemência: não conheço este homem. Foi sério o que aconteceu ali. E Jesus então está curando Pedro e restituindo ele de volta à posição do chamado que Jesus tinha para ele. Mas vamos ver uma outra parte. Agora, muito tempo depois, Paulo é chamado por Deus. Paulo não conheceu Jesus em vida, portanto também não conhecia os discípulos. Mas Paulo teve uma experiência tremenda com Jesus, porque ele era um perseguidor da igreja, ele era um fariseu, daqueles zelosos da lei, e ele achava que estava agradando a Deus quando ele estava maltratando os cristãos, porque os judeus não receberam a Jesus como sendo Messias. E Paulo, que antes se chamava Saulo, estava então perseguindo os cristãos quando teve um encontro tremendo com Jesus e reconheceu que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, era aquele prometido por Deus. Em Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 19, nós vamos encontrar Paulo falando da sua conversão e vamos ver. Se na igreja primitiva,
o assunto de que Pedro fosse o chefe absoluto, que ele estava governando sobre os outros, o ideal seria que qualquer pessoa, antes de fazer alguma coisa, fosse consultar a Pedro. Mas veja aqui o texto. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Quando a Bíblia fala carne e sangue, está falando de pessoas humanas. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Gálatas 2, versículos 6 e 9. Ele diz, e aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, pouco se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, é um outro nome para Pedro, Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-me as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. O que está acontecendo aqui? Paulo diz, olha, quando Deus revelou o seu Filho em mim, sem me deter, sem ir para Jerusalém e consultar os que antes de mim já eram apóstolos, eu saí para levar este evangelho. Somente 3 anos depois eu fui a Jerusalém para conhecer a Pedro, estar com ele. E olha, desses todos que estavam lá, não me acrescentaram muita coisa. Por quê? Lá em Jerusalém eles estavam anunciando a palavra, tinham recebido as instruções do Senhor, mas Paulo também tinha recebido as instruções do Senhor. E quando ele menciona aqui Tiago, Pedro e João, o nome de Tiago vem até em primeiro lugar. Mas com certeza, Tiago, Pedro e João eram consideradas colunas aqui, como diz. Jesus, dentre os 12, tinha um grupinho que sempre estava com ele, que ele chamava para os momentos mais importantes. Quem era esse grupinho? Tiago, Pedro e João. Essa trinca estava sempre com ele. No Monte da Transfiguração, quem estava junto? Esses 3. No momento do seu maior sofrimento no Getsêmani, ele chama esses 3. E muitos outros momentos. Então, com certeza, dentre todos os discípulos, Pedro, Tiago e João eram reputadas colunas. Eram aqueles que estavam levando a coisa mais adiante. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, acontece o primeiro concílio em Jerusalém, quer dizer, o primeiro encontro de todos os líderes da região. E Tiago presidiu o conselho. Então vemos aqui que eram colunas, cada um estava levando o evangelho, mas realmente o que eu quero mencionar aqui é que nenhum dos discípulos entendeu sobre Pedro o que hoje em dia as pessoas entendem baseadas naquele versículo. Foi criada uma doutrina em cima de um texto apenas. A igreja continuou crescendo muito. Eles foram anunciando o evangelho em cada lugar onde ia alguém que tinha recebido a fé, nascia lá o povo de Deus. E assim eles foram estabelecendo líderes para pastorearem o povo em todos os lugares. A igreja que nasceu em Jerusalém foi muito perseguida, tanto pelos judeus quanto pelo Império Romano. Os judeus passaram a perseguir os cristãos. No Evangelho de João, João Batista, falando de Jesus, diz, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Vemos que no momento próximo à morte de Jesus, as autoridades religiosas rejeitaram a Jesus e insuflaram até as autoridades políticas a estarem crucificando o próprio Jesus. Então os judeus não receberam a Jesus como sendo Messias e passaram a perseguir grandemente os cristãos. Eles eram chamados de hereges, de seita, de loucos, de fanáticos e de outros muitos títulos. O Império Romano, por sua vez, governava com mão forte. E qualquer movimento que surgisse, o Império Romano estava atento para desfazer, para que não acontecesse nenhum motim, nenhuma revolução, nenhuma revolta contra
o império. Porque um império é assim, domina sobre um lugar muito extenso e tem os seus governantes em cada lugar. Então eles prestavam atenção para que nenhum movimento crescesse muito. E eles começaram a perceber que o movimento dos cristãos estava crescendo, a igreja de Jesus Cristo estava tomando uma proporção enorme. E por causa da perseguição também a igreja se espalhou. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, diz que houve uma tão grande perseguição em Jerusalém que todos tiveram que fugir da cidade. Só permaneceram lá os apóstolos. Mas a Bíblia diz que em cada lugar onde eles foram espalhados, nasceu uma igreja. Quer dizer, levaram a palavra, pessoas creram na palavra e lá surgiu mais um grupo, a porção da igreja de Jesus Cristo naquele lugar. Capítulo 8, esse mesmo que eu mencionei, versículo 1 diz: e Saulo assolava a igreja. Este Saulo aqui é aquele que mais para frente se tornou o apóstolo Paulo. Aquele que foi transformado por Deus. Mas olha como ele agia. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mais uma passagem para você ver o que é a igreja. Paulo não saía derrubando paredes de templos e edifícios e nem combatendo contra placas denominacionais, mas ele assolava o povo de Deus, porque a igreja é o povo. Entrava pelas casas, arrastava mulheres e crianças e levava presos. Os primeiros cristãos sofreram tanta perseguição pelos próprios judeus que eles não podiam ter nada no nome. Os seus bens eram confiscados, eram presos, maltratados. E mais para frente, o império começou a colocar os olhos neles e começou a perseguir também. Ainda nesse tempo nós vamos ver Pedro, o apóstolo Pedro, pela história, morreu mártir, crucificado de cabeça para baixo pelo Império Romano, porque professava a sua fé. O livro dos Atos dos Apóstolos termina com Paulo preso em Roma, que mais tarde veio a ser decapitado por causa da sua fé, por não negar a Jesus. O evangelho, sendo espalhado por todo lugar, chegou também a Roma, que era a capital do império. E César, que era um dos títulos do imperador, governava naqueles dias. Os imperadores, eles eram reverenciados como sendo Deus. E eles exigiam, e o imperador da época exigia o título de Senhor, que significa soberano absoluto. E todos deveriam prestar reverência a César. Ele era adorado como sendo o próprio Deus. Quando os cristãos chegaram a Roma, começou a haver uma divergência. Porque depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que Deus constituiu Jesus, Senhor e Cristo. Deus deu a Jesus a mais alta posição de autoridade. E agora, Jesus claramente ensinou que deveria se adorar apenas a Deus. E os cristãos começaram a rejeitar a adoração a César, ao imperador. Os soldados falavam: César é o Senhor. E o outro soldado tinha que responder: sim, César é o Senhor. Mas quando chegava diante dos cristãos, dizia: César é o Senhor. E os cristãos diziam: Jesus Cristo é o Senhor. E começou a haver uma resistência. E também porque este povo estava crescendo muito, o império começou a ter medo de perder, porque realmente foi sendo alcançada muitas pessoas. E o evangelho, ele tem o poder de mudar a natureza das pessoas. O evangelho transforma a vida do homem de dentro para fora. E esta multidão de pessoas estava sendo transformada. Já não aceitava mais aquilo que no império era uma coisa muito comum, porque o império romano era um império totalmente pagão. Roma, quando venceu e impôs o seu império no ano 62 a.C., venceu nas armas. Mas culturalmente eles herdaram a filosofia, as crenças, os ídolos ainda do Império Grego. E assim que o Império Romano era totalmente idólatra, era pagão, as práticas que se faziam, adultérios, homossexualismos, assassinatos, era um império que governava com mão de ferro. E era uma coisa muito terrível naqueles dias. Então nós vemos aqui,
por causa que os cristãos estavam crescendo muito, o império já começou a perceber um certo perigo e começou a promover um divertimento da população, com as feras comendo os próprios cristãos. Hoje as pessoas se divertem indo nos estádios, assistindo jogos de futebol, assistindo cantores e shows. Mas naqueles dias, o divertimento dos romanos era no grande Coliseu, onde nós ainda vemos as ruínas, e ainda existem até hoje, as ruínas desse Coliseu, onde os gladiadores se apresentavam e tinham que lutar até a morte. E então passou-se a ter uma nova modalidade de esporte, entre aspas, de entretenimento para os romanos, que eram os cristãos sendo jogados nas arenas e soltando as feras que despedaçavam os cristãos. Que coisa terrível. Esse era o divertimento deles na época. Milhares de cristãos morreram assim, tamanha era a perseguição. Mas muitos, ao ver os cristãos morrendo, cantando e exaltando a Deus e não negando a sua fé, diziam: mas que Deus é este? Que força tem este povo que consegue ser tão forte a ponto de amar o seu Deus, ainda que custe a sua própria vida, e desta maneira? E o evangelho cresceu ainda mais por causa disso. E muitos cristãos, vendo tudo isso, confirmaram ainda mais a sua fé. Aqueles que estavam um pouco fracos na fé se tornaram ainda mais fortes, vendo os seus irmãos padecendo por causa de Jesus, sofrendo por causa de Jesus. Mas ainda assim, a Bíblia diz, a história diz, que os cristãos cresciam cada vez mais em número. O poder de Deus estava presente na igreja. A manifestação e presença de Deus era visível. A igreja, nestes dias, o Espírito Santo é que governava. O Espírito Santo é que falava. Os apóstolos nada faziam sem a instrução do próprio Deus. Nós vemos no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, onde diz que na igreja de Antioquia existiam profetas, mestres, e aí o texto diz: e disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho destinado a eles. Olha que tremendo. Quem era o chefe supremo da igreja nos dias da igreja primitiva? Depois que Jesus partiu e a igreja foi se multiplicando, era o Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente com o poder de curar, as curas, os milagres, os livramentos. Pedro certa vez estava na prisão e aconteceu que deu um grande terremoto e caíram as cadeias que estavam prendendo, e o anjo foi à frente e libertou. O anjo foi à frente dele, abrindo as portas, e os guardas nada perceberam. E quando Pedro percebeu, ele estava do lado de fora, totalmente livre. Livramentos do Senhor. Deus enviava os seus anjos, coisas sobrenaturais aconteciam. Paulo também passou por essa situação do terremoto e assim pôde ser livre. Deus estava presente na igreja dos primeiros dias. Quem governava a igreja era o Espírito Santo. A voz de Deus era ouvida e a instrução do Espírito Santo de Deus era seguida. Todos os homens estavam sujeitos ao comando de Deus. Por que hoje estamos tão longe? Por que